Olá, meus amigos do Bibliomotor. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Bibliocarreira, o programa onde nós trazemos a história de pilotos que marcaram a Fórmula 1 em suas diferentes perspectivas. E nessa edição, nós vamos contar a história de um piloto que ficou marcado não apenas pelos acontecimentos de uma das temporadas mais polêmicas e terríveis que nós tivemos na história, mas a sua carreira foi muito boa, principalmente fora dela, fora da Fórmula 1. O Bíblio Carreira de hoje vai contar a história do austríaco Roland Ratzenberger. E é claro que vocês podem participar aqui do Bíblio Carreira deixando seus comentários aqui na postagem do Facebook, também do Instagram e também no nosso YouTube. Sejam todos bem-vindos, deixem o like, se inscrevam nas nossas redes sociais. É sempre muito importante para a gente continuar com este trabalho. Conforme falei para vocês na abertura, hoje o Bíblio Carreira vai falar de Roland Ratzenberger, ou Roland Walter Ratzenberger. O piloto austríaco nasceu no dia 4 de julho de 1960. Roland Ratzenberger era austríaco e ele faleceu no dia 30 de abril de 1994. Sua carreira na Fórmula 1 foi muito curta. Ele competiu em apenas 3 grandes prêmios, ele estava inscrito, mas ele competiu apenas em um, que foi no Grande Prêmio do Pacífico. Ele fez apenas a temporada, ou parte da temporada, de 1994, pela equipe Syntec. Vamos então começar a contar a história do Roland Ratzenberger aqui no nosso Bíblio Carreira. Roland Ratzenberger, ele nasceu no dia 4 de julho de 1960, em Salzburg, na Áustria. E desde pequeno, ele foi sendo cercado pelo automobilismo quase que por acaso. A avó levou o garoto a uma corrida de subida de montanha em Geisberg. E pouco tempo depois, nasceu o circuito de Salzburgring, ali perto da casa dele. E aí vocês imaginam, Ratzenberger, adolescente, crescendo com um autódromo praticamente no quintal de casa. Isso aí mexeu muito com a cabeça dele, que gostava muito de velocidade. Ratzenberger, na adolescência, descobriu que Walter Lechner, piloto e dono de equipe de Fórmula Ford, tinha uma escola de pilotagem ligada ao Salzburgring. Em vez de só sonhar, Roland Ratzenberger começou a frequentar aquele ambiente, a ajudar, observar, a aprender, fazer parte daquele mundo como dava. Quando ele terminou a escola aos 18 anos, ele entra de vez na escola de pilotagem do Lechner. A partir dali, deixa de ser só um fã de corrida para virar um piloto em formação. Em 1983, ele começa a competir na Fórmula Ford alemã, uma das categorias de base mais tradicionais da Europa. 2 anos depois, Roland Ratzenberger dá um salto importante. Ele foi campeão austríaco e centro-europeu de Fórmula Ford e ainda terminou na segunda posição no famoso festival da Fórmula Ford em Brands Hatch, na Inglaterra. No ano seguinte, em 1986, ele participou novamente deste festival e conquistou a vitória. Esse festival é um baita termômetro de talento. Então, ganhar ali
colocava o nome do Ratzenberger no mapa do automobilismo europeu. Com esse currículo, Roland Ratzenberger foi subir para a Fórmula 3 britânica, que era considerada uma das categorias mais fortes do mundo. Ele correu por equipes como a West Surrey Racing e a Magic Motorsport. Não era aquele cara que chegou dominando o campeonato, mas era um piloto sólido, que entregava, aprendia e se mantinha no jogo. Paralelo a isso, começava a aprender também carros de turismo, mais precisamente, provas de longa duração, mostrando que sabia se adaptar a tipos bem diferentes de carros. Tem até um detalhe curioso dessa época da Fórmula 3. Na Inglaterra, tinha um personagem de TV muito famoso, que era o fantoche Roland Hatt. O sobrenome era parecido, o nome igual. E isso rendeu ao Ratzenberger algumas aparições na televisão britânica. Por um tempo, a própria TV AM, ligada ao personagem, aparecia como patrocinadora do piloto. E é o piloto e o Ratzenberger ele não perdeu essa oportunidade. Se é para aparecer na mídia, vai arrumar apoio. E ele arrumou. Em 1989, ele deu mais um passo importante e entrou na Fórmula 3000 britânica, que era quase um vestibular para a Fórmula 1 na época. Ratzenberger terminou o campeonato em terceiro, um resultado muito respeitado num grid poderoso. E no mesmo ano, em 1989, o Ratzenberger estreou nas 24 horas de Le Mans, pilotando um Porsche 962 da Brum Motorsport. Sim, de Walter Brum. A prova acabou cedo, por abandono, mas aquilo abriu as portas de vez para o mundo do endurance. No começo dos anos 1990, a carreira dele toma um caminho que vai marcar bastante a sua trajetória. Ratzenberger foi para o automobilismo japonês. Ele passa a correr no campeonato japonês de protótipos de esporte com a equipe Sard. Ele vence corridas por lá e também disputa o campeonato japonês de turismo com o BMW M3. Além disso, ele ficou entre os melhores do campeonato em 1990 e 1991. Em paralelo a isso, o Ratzenberger também fez a Fórmula 3000 japonesa, que era muito forte, e ainda encontrava tempo para testar um carro da kart nos Estados Unidos, na Fórmula Indy nos Estados Unidos. O Ratzenberger era aquele piloto que sempre estava em movimento, sempre procurando uma porta que se abra. Na Fórmula 3000 japonesa, em 1992, Ratzenberger começa o ano com um carro defasado. Encontrou dificuldades, mas depois que ele recebeu um chassi atualizado, o piloto austríaco conseguiu reagir, venceu corridas e terminou o campeonato em sétimo. Em 1993, ele continua na categoria e fecha na 11ª posição. Porém, o histórico dele foi Le Mans. Ele voltou guiando um Toyota 93CV. Dessa vez, veio um grande resultado. Foi um 5º lugar na classificação geral de Le Mans e ele venceu a disputa na classe C2, dividindo o carro com Mauro Martini, e Naoki Nagasaka. Ratzenberger venceu de classe em Le Mans e isso para a carreira dele não foi qualquer coisa. Essa vitória colocou o nome dele num nível muito alto dentro do endurance. Enquanto isso, vários pilotos da geração do Ratzenberger, como
Johnny Herbert e Ed Irvine já estavam na Fórmula 1. O Roland Ratzenberger chegou a ficar próximo da Fórmula 1 em 1991, negociando uma vaga com a Jordan. Sim, aquela Jordan que sofria depois da prisão do Bertrand Gachot. Ratzenberger negociou aquela vaga. Faltou um elemento que pesou muito na carreira, que pesa muito e pesou muito, principalmente na carreira do Ratzenberger. Patrocinador, dinheiro. O apoio que ele precisava não se confirmou. O acordo caiu e a vaga ficou com Bertrand Gachot. Ou seja, na verdade, o Bertrand Gachot foi contratado no lugar do Ratzenberger. O Ratzenberger estava negociando para guiar junto com o André de Césares. Isso foi um grande baque, mas para o Roland Ratzenberger não foi o fim do sonho. O sonho de guiar na Fórmula 1 só foi se concretizar no ano de 1994. Com a ajuda da empresária alemã Barbara Berhal, que traz o suporte financeiro necessário, Roland Ratzenberger fechou um contrato de apenas 5 corridas com a equipe Simtech. A equipe Simtech era estreante na Fórmula 1 naquele ano, equipe de Max Mosley. O companheiro de equipe dele seria o australiano Dave Brabham, filho de Jack Brabham, que tinha se tornado um dos sócios da equipe. A Simtech era uma equipe muito pequena, com orçamento apertado, carro de fundo de grid. Mas para Roland Ratzenberger, significava uma coisa muito clara. Depois de mais de 10 anos de luta, ele tinha finalmente um assento na Fórmula 1. E se vocês acham que nessa edição nós vamos falar do acidente fatal dele, não precisamos falar. Não precisamos falar. Ele competiu em apenas um grande prêmio. Grande Prêmio do Pacífico, no Japão. Ele não conseguiu se classificar para o Grande Prêmio do Brasil, ele tinha terminado em 27º. Essas foram as 2 únicas corridas dele. San Marino, ele estava inscrito, mas não foi considerado pelas razões que você já conhece. Agora, olhando para os resultados e destaques da carreira do Ratzenberger, dá para entender melhor o peso da chegada à Fórmula 1 em 1994. Na base, o Ratzenberger construiu um currículo muito honesto. 2 títulos da Fórmula Ford em 85, segundo lugar no Festival de Brands Hatch e em 86 o título desse festival. Entre os pilotos, vencer em Brands Hatch era quase um selo de que você tinha algo a mais, porque ali sempre se reúnem alguns dos melhores jovens talentos do mundo. Mas, depois de passar pelo Japão, conquistar as vitórias que conquistou no Japão, e principalmente a principal vitória do Ratzenberger, que foi ganhar a Alemanha em 93 na categoria C2, ele ficou para a Fórmula 1, ficaria até o Grande Prêmio de Barcelona, mas conseguiu como melhor resultado o 11º lugar em Aida. Ele conseguiu, quando teve a chance, de entregar a mesma coisa que sempre entregou na carreira: seriedade, consistência e respeito aos limites do equipamento. Além dos números, dos resultados, tem um tipo de resultado que não aparece nas tabelas, que é o respeito que ele conquistou nos paddocks. As equipes japonesas confiavam nele. Os colegas sabiam que era um cara trabalhador,
disposto a correr em qualquer coisa, em qualquer lugar, para continuar vivendo de automobilismo. Ratzenberger nunca foi o superastro midiático, mas foi aquele profissional que sustenta o esporte por baixo, com muito mais suor do que manchete. E aí, nós tivemos aqui a história do piloto austríaco Roland Ratzenberger. Uma história que ele foi construindo com o suor do trabalho e foi construindo com o esforço. Mas ele perdeu a vida fazendo o que mais amava e aonde ele queria chegar, na Fórmula 1. Espero que vocês tenham gostado da história do austríaco Roland Ratzenberger. Espero que vocês também continuem nos apoiando, deixando o like, se inscrevendo no nosso canal, pois a gente faz esse conteúdo com muito carinho para vocês. Se inscreva no nosso YouTube, se inscreva no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Aguardo vocês na próxima edição do nosso Bíblio Carreira. A todos vocês, meu muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu.